Oi, minha gente, tudo bem? Tô esperando o Alan entrar aqui, porque a live é dele, mas eu tenho sempre um problema quando sou convidado para fazer uma live, não rola vídeo, e aí só rola quando eu chamo pelo meu perfil. Então tô aguardando ele entrar aqui, já tá chegando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E Opa, agora agora foi. sim, tá vendo? Eu não sei qual é esse mistério, Alan. Ninguém consegue explicar o que que acontece. Mas é a forma que dá, vamos desse jeito mesmo, né? Isso aí. Então eu vou pedir para que você se apresente para a galera que não te conhece e falasse um pouquinho aí da tua formação, da tua atuação profissional, a tua trajetória. Tá bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre uma área pela qual eu sou apaixonado, né? E esse seu convite veio bem a calhar, né? Para que a gente possa transmitir esse conteúdo, esse saber da psicologia do esporte, que para nós é sempre uma honra. Te agradeço muito, Violão, a oportunidade. E, assim, a minha história começou há muito tempo atrás, né? No esporte. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo perfeitamente. E assim, foi lá em 1986, ainda no Vasco da Gama, né? E eu tive minha professora no último semestre da faculdade, minha professora de psicologia escolar, Cláudia Bello, que é casada com Bira Bello, que é um treinador de basquete. Então ela já era envolvida com esporte de alguma forma. E ela, em 85, atendia no seu consultório o Roberto Dinamite, que tinha acabado de perder a esposa e que passava por um problema pessoal naquele momento. Então, o Roberto gostou muito do trabalho que foi desenvolvido e aí ela foi convidada para fazer uma palestra para os jogadores todos e a história nasceu assim, do nada, né? E aí a Cláudia me convida para compor, junto com Maria Helena e outros colegas, a equipe de psicologia do esporte do Vasco em 86 e a gente não sabia nada do que tinha que fazer, a gente não tinha noção do que era nem psicologia do esporte, então eu fui parar meio de paraquedas mesmo nesse trabalho. É um trabalho que foi difícil no início, muito difícil, porque a gente não tinha uma referência, não tinha uma biografia que fosse brasileira, né? Ou pelo menos a gente não tinha acesso, já tinha alguma coisa ou outra publicada, mas era muito difícil, a maioria delas era em língua estrangeira, e o acesso para nós era muito complicado. Então, a gente meio que iniciou uma metodologia de trabalho com algumas coisas que a gente viu da graduação, né? E aí a gente sabia que a gente tinha que ter alguns dados sobre o atleta e a gente criou uma anamnese. Qualquer um tem uma anamnese, né? Em qualquer lugar que você vá, você faz uma anamnese. E aí essa anamnese a gente começou a elaborar de acordo com o contexto que está inserido aquele atleta, né? E aí a gente começou a conhecer a estrutura do clube, a saber que existe uma coisa chamada concentração, para nós do futebol é esse o nome, mas para que todos Uhum. possam entender, um alojamento, né, onde os atletas que são de outros estados ficam, né, e aí a gente pôde perceber que existiam algumas diferenças individuais nesses atletas, porque tinha atletas do interior de Alagoas, do interior do Ceará, e que saíam muito pequenos ainda do seio da sua família e iam para os grandes alojamentos dos grandes times, né? Porque era o sonho de muitos deles ganhar fama, status, né? Ou seja, dar certo no futebol. E aí a gente percebeu que existia uma diferença entre os atletas que eram da concentração, do alojamento, né? E atletas que efetivamente moravam no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha que Uhum. ter um panorama, uma ideia de como é que esse atleta era, como é que era a família dele, de onde ele vinha, quantos irmãos, enfim, aquela anamnese mais clássica para a gente poder ter pelo menos um norte de quem era aquele garoto que a gente estava começando a trabalhar. O nosso trabalho iniciou na base, né? E assim, para que as pessoas saibam, a base antigamente era chamada do pré-mirim, né, 9, 10 anos, até os juniores, né, 20 anos. Hoje é sub-20, sub-15, a nomenclatura mudou. O pré-mirim ainda.
futebol de salão, né? Não, salão, ele pertencia ao futebol de campo, mas os trabalhos e as comissões técnicas eram bem separadas, né? Muitos atletas que jogavam salão jogavam campo ao mesmo tempo. Depois isso foi mudando. Eles começaram a deixar o futebol de salão para ficar só no campo. Então, o futsal ele era meio que uma ponte, né, para você chegar ao futebol de campo, que era o grande destino para as pessoas naquele momento, né? Então, essa anamnese contemplava essa série de informações que a gente precisava ter. E esse foi o primeiro ponto. A gente começou a utilizar um teste que a gente aprendeu também na faculdade, chamado HTP, que todo mundo conhece, que é o teste da casa da árvore da pessoa, né? E aí era uma apostila dessa grossura, um calhamaço de coisas para a gente levantar, demorava horas para levantar esse teste. E aí a gente tinha lá as características, traço esmaecido, traço grosseiro, traço leve, não colocou a base da árvore, enfim, tinha algumas informações que iam dando para a gente uma ideia de quem era aquele atleta. Mas aí passou também, a gente meio que cansou um pouco do teste, porque era muito puxado para poder ter o levantamento dele, ter a apuração. E aí surgiu um teste chamado Teste das Cores de Lucher, que eu acho que ele nem existe mais. E aí foi o primeiro teste, antigo, né? Era em disquete ainda, né? Não sei nem se vocês conhecem o que é disquete, né? E aí esse teste ele era computadorizado, então era maravilhoso para nós. Eram 5 cartões coloridos e que no verso desses cartões tinham os números, né? De 1 a 5. E aí a gente entregava os cartões e pedia aos atletas para dispor das cores que ele mais gostava para que ele menos gostava. Isso em 2 etapas. E depois a gente colocava aquela sequência de números no disquete e dava para a gente um parecer, né, sobre aquele atleta. E a gente ficava enlouquecido. Caramba, descobrimos a pólvora, né? Coisa linda esse resultado. Enfim. Então foi assim, meio que no ensaio e erro que iniciou o nosso trabalho no Rio de Janeiro da psicologia do esporte. É um trabalho muito longínquo, né? Eu estou datando aqui de 1985, 86, e aí eu fiquei de 86 a 90 no Vasco, e no finalzinho de 1990 eu me transfiro para o Flamengo, onde eu fico 21 anos, e hoje me encontro no Botafogo. Além de ser professor universitário, né, fiz meu mestrado na UERJ, em Psicologia Social Cognitiva, e estou concluindo meu doutorado agora. Então, basicamente, é isso que eu desenvolvi ao longo desses 34 anos. Show de bola. Eu quero te agradecer. Você agradeceu, na verdade, eu tenho que te agradecer pela honra de ter a tua presença aqui, enriquecendo essa live e, com certeza, aí, trazendo informação, porque muita gente tem interesse nessa área, né? E a gente sabe que ainda não há uma obrigatoriedade da disciplina na graduação. Nem sei se o caminho é esse, tá? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, acho que seria interessante. Mas tem gente que não sabe onde buscar informação sobre psicologia do esporte. Sabe que existe, mas não sabe exatamente o que é, como atua o profissional, onde ele pode se inserir, né? Que tipo de conhecimentos específicos ele precisa ter. E aí, nesse comecinho da conversa, eu queria que você trouxesse uma possível definição, em poucas palavras, para essa atuação do psicólogo no esporte. Assim, antes de eu iniciar isso que você está pedindo, eu acho que é bom a gente dar um dado histórico da psicologia do esporte, porque, assim, não foi com a gente, em 1985, 86, que houve o primeiro movimento de psicologia do esporte. Embora a gente tenha esses 34 anos aí de história, né, eu e Maria Helena, na década de 50, na Copa de 58, já existia um psicólogo do esporte, chamado João Carvalhais. Antes dele, a Taíde Ribeiro, que também era um nome, que tem livro publicado, inclusive. Então, João Carvalhais foi assim, um grande marco para nós, porque ele era um psicólogo que trabalhava no São Paulo, prestava serviços ao São Paulo Futebol Clube, e ele foi convidado a compor a delegação da seleção brasileira daquela época, que até foram campeões, né? Mas ele deixa um legado muito bacana, muito importante para nós na história, e também deixa uma marca, mas eu acho que uma marca muito positiva, né? Até da inexperiência mesmo de um psicólogo no esporte. Ele aplica um teste de personalidade no Garrincha,
na época, e aí o teste dá que o Garrincha, personalidade, desculpa, de inteligência, que o Garrincha não teria inteligência para jogar futebol, né? E assim, muita gente sabe que o Garrincha foi até muito melhor do que Pelé, né? É, só que algumas intercorrências aí na vida, intercorrências pessoais, né, na vida do Garrincha, não deixaram ele ter esse título, né? Então as pessoas começaram desde já a ter um certo preconceito com psicólogo, e ainda ficava aquela história de psicologia coisa para maluco. A gente ainda enfrenta isso um pouco hoje, mas a resistência hoje é muito menor em relação a esse tópico. Então, é bom deixar claro que desde a década de 50 já tem uma marca da psicologia do esporte no Brasil funcionando. E ao longo desses anos, aí eu já trago de 86 para cá, muita coisa a gente fez, muita posição política a gente marcou, né? Não fica imparcial um psicólogo, assim como eu, como Maria Helena, que ficamos 20 e tantos anos em cada clube nosso. Eu saí do Vasco em 90, a Maria Helena continuou por mais 20 e tantos anos, ela ficou quase 30 anos no Vasco. Isso não é à toa, né? Isso é uma posição política que a gente marca de conceito, de ideias, de importância da área da psicologia do esporte. E aí, em 2001, para completar, eu vou concorrer a uma chapa no Conselho Federal Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro. E a gente ganha essa eleição, e aí eu crio, no meu setor, né, eu crio não é GT, naquela época não era GT, era Grupo de Psicologia do Esporte, alguma coisa assim. E aí era uma comissão de psicologia do esporte, e aí a gente começa a fazer ofício para as universidades, começa a tentar seduzir a universidade no sentido de colocar na sua grade curricular a disciplina de psicologia e esporte. Isso demandou um certo tempo, mas a gente foi meio que tentando por insistência, e hoje muitas universidades têm a cadeira de psicologia do esporte na sua disciplina, umas eletivas, outras obrigatórias. Na Veiga de Almeida, por exemplo, é obrigatório, né? Então todos os alunos têm que passar por essa disciplina. E aí a gente cria a questão da educação, a parte da educação acadêmica, da psicologia do esporte, como um ponto alto, como um ponto forte. E para você ter uma ideia, perdão, as pessoas que pesquisavam antigamente, que hoje têm brilhantes artigos em psicologia do esporte, eram profissionais de educação física, né? O psicólogo não tinha, naquele momento, naquela época, tesão para pesquisar ou para entrar na vida acadêmica, porque a gente tinha muito a prática do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Então, a produção científica ficava muito a cargo dos profissionais de educação física que pesquisavam brilhantemente em psicologia. Que bom que pesquisavam, né? E aí a gente tem vários nomes, né? Então, eu já estou falando de uma área da psicologia, que é a área acadêmica, que ela está em franco crescimento. Hoje você tem laboratórios de psicologia do esporte na maioria das universidades do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, é um ponto importante. No esporte de reabilitação, o psicólogo também é requerido no momento da lesão de um atleta, né, em que o ponto crucial é tentar fazer com que ele passe por esse processo da melhor forma possível e da forma menos traumática possível, porque a lesão para um atleta é um momento muito difícil, muito complicado. Ele pode ser determinante para a parada dele, definitiva da prática esportiva que ele realiza, né? E se a gente for parar para pensar em outras áreas de atuação da psicologia do esporte, a gente chama de terceiro setor da psicologia do esporte, que são as ONGs, projetos sociais, que hoje demandam o trabalho do psicólogo do esporte. Então, eu já falei de 3, pelo menos, aí, né? A própria clínica do esporte, né? A reabilitação, o esporte escolar, né? Que a gente não pode deixar de fora isso aí, e também o esporte de alto rendimento, que é o que todo mundo conhece mais, é onde tem mais mídia, né? Então, assim, são várias opções e várias estratégias para o psicólogo do esporte. E para você ter uma ideia do crescimento desse profissional ao longo do tempo, no ciclo olímpico de 2012, eram 2 psicólogos para cuidar de 200 e poucos atletas. No nosso ciclo olímpico aqui no Rio de Janeiro, 2016, já eram 30 psicólogos do esporte. Então, houve sim um crescimento exponencial. As pessoas hoje se especializam mais. Hoje você tem cursos de pós-graduação em psicologia do esporte. Enfim, é uma grata surpresa a gente ter ficado
como eu disse para você algum tempo atrás, marcando uma posição política da importância da existência desse profissional. Tanto sim que isso deu origem a uma lei, né, um projeto de lei que foi aprovado há muitos anos atrás, que todos os clubes são obrigados a ter psicologia e serviço social no trabalho de base, né? Na equipe profissional, esse projeto de lei ainda está tramitando e também, com a sorte nossa, a gente vai tentar fazer com que ele seja obrigatório também a assistência psicossocial nos atletas de maior idade, né, nos atletas profissionais. Esses dias, Paulo, eu estava voltando para casa de Uber e o motorista, ele dizia que era amigo próximo de um jogador brasileiro, de um time grande do Rio. Com 17 anos foi vendido, fez 18, foi para a Europa. Né? Só que ele foi para um país da Europa onde fazia mais frio, né? Mais para o leste. E ele logo disse, olha, o menino foi para lá, entrou em depressão, porque lá faz muito frio, ele não está acostumado com frio, está acostumado com o clima do Rio de Janeiro. Tem pouco sol, ele está longe da família, o idioma é outro, a comida é outra, o estilo de vida é outro, ele não consegue interagir com os colegas, não cria essa coesão no grupo, porque ele não fala a mesma língua, ele tem a dificuldade da língua, a dificuldade de compreender a instrução do próprio treinador, que às vezes faz com que ele não renda o suficiente e o treinador não consiga avaliar o rendimento dele, porque ele não entendeu a instrução. E ele falava, olha, é complicado, eu faço videochamadas com ele, o pai dele está lá, mas mesmo assim a gente percebe que o menino foi para lá muito cedo, né? Isso nas falas do motorista, e não tinha uma estrutura para estar encarando esse desafio. Eu acho que essa é uma vivência de muitos atletas no Brasil, especialmente no futebol, no alto rendimento, ali naquela elite do futebol, né? Que é bastante visada, os times de série A, até mesmo série B. Existe alguma iniciativa, alguma proposta dos profissionais de psicologia do esporte para atuar com essa transição do menino que sai daqui e vai para a Europa? Ou tem alguma comunicação entre as equipes de psicologia do esporte, no sentido de você se comunicar com o psicólogo do esporte do clube europeu que vai receber esse atleta? Não sei se eu consegui botar a pergunta com clareza, mas aí vou passar a bola para você. Enfim. Isso é feito de maneira assim, muito pessoal, né? Não existe um protocolo que a gente tenha criado para que isso se desenvolva. O que é importante a gente pensar nesse caso, nessa história que você colocou para nós, que ela é uma história bem comum, né, de acontecer, é que se esse atleta sai do clube onde já existe um psicólogo, é importante a comunicação desse psicólogo com o seu colega em que local for, em que país for, né, e em que língua for. Porque é importante que você passe alguns dados para ele e que você mantenha essa conversa durante um certo período, porque a adaptação desses atletas a esse novo contexto, essa nova cultura, essa nova realidade, por vezes é determinante para o mau desempenho, né? Ele pode sair daqui como um excelente atleta, nota 10, e chegar lá por conta de uma série de fatores e de recursos mentais que ele não consegue administrar, ele pode muito bem sucumbir. Então, é importante que esse contato exista, não é uma obrigatoriedade, né? A gente faz, volto a te dizer, de maneira mais pessoal. Mas se esse contato puder existir, eu acho que facilita muito a vida desse jovem atleta que está iniciando a sua atividade esportiva num outro contexto, numa outra cultura, numa outra língua, conforme você bem falou, com uma outra comida, né? Com outros hábitos, digamos assim. Agora, uma coisa importante, Alan, que eu queria, se você me permitir deixar claro, que a gente, quando fala de psicologia do esporte, a gente sempre lembra de grandes atletas, né? A gente sempre lembra de Vasco, São Paulo, Cruzeiro, grandes times, né? De grande massa popular de torcedores. Mas a gente não pode esquecer alguns dados que são, assim, muitíssimo importantes. 95% desse universo de atletas ganha menos que 2 salários mínimos por mês, né? Quando a gente fala de um Neymar da vida ou de outros parecidos com ele, com salários de 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil reais, 600,
A gente está falando de um universo desse tamaninho, no 100% de atletas. A gente precisa lembrar que esse trabalho também precisa ser levado a um grupo de jogadores que não tem tanto acesso a esse tipo de informação. Tem atletas que trabalham 3 meses por ano nas suas equipes. O que eu quero dizer com isso? Eles só disputam um campeonato, porque é uma equipe pequena, de porte pequeno, que não disputa campeonato brasileiro ou qualquer um outro título internacional. Então, é preciso que a gente também jogue o nosso olhar para esse atleta, porque parece que psicologia do esporte só funciona ou só tem protocolos para esses holofotes, vamos chamar assim, né? Para onde a questão da informação aparece. Então, por isso que essa questão do terceiro setor, da psicologia do esporte, das ONGs, dos projetos sociais, são tão importantes quanto o trabalho que desenvolve um psicólogo que está sob holofotes aí num grande clube. Eu quero dizer com isso que nesses projetos sociais também existem atletas que são olhados por outros países, que são olhados por outras pessoas e que são convidados a sair, às vezes, de uma comunidade muito carente para uma realidade totalmente diferente na vida dele. Haja visto histórias que a gente tem, porque eu gosto muito de trazer a coisa da dança para o esporte, de pessoas que estão ali lutando por uma vaga no Bolshoi, né? E na maioria das vezes aqui no Brasil são pessoas de comunidades carentes que estão fazendo a sua aula de dança, mas também têm o seu sonho. Então, a gente também precisa levar esse olhar para essas pessoas e levar conhecimento para essas pessoas para que elas consigam melhorar suas vidas. Então, não é só a psicologia do esporte para grandes clubes. É isso que eu queria deixar de recado. Eu vou aproveitar esse gancho e sair um pouco do futebol, depois a gente volta para o futebol, para te perguntar sobre a aceitação desse profissional em diferentes contextos. Exemplo, uma equipe de jiu-jitsu, um grupo que treina Muay Thai, uma equipe de Muay Thai, ou mesmo uma ONG que tem um trabalho numa comunidade carente de Muay Thai, de MMA, de basquete, de vôlei, de skate. Na tua experiência aí, orientando alunos, transitando por esses meios, academia, clubes, diferentes contextos, você acha que o profissional ele é bem recebido? Ele é bem aceito? As pessoas compram a proposta do profissional psicólogo junto a uma equipe esportiva, ou mesmo a atuação de um esporte individual? É uma excelente pergunta e é sempre uma oportunidade de eu esclarecer algumas coisas do meu ponto de vista, né? A gente está há 5 anos numa graduação universitária e a gente está bombardeado de clínica, né? Está bombardeado e assim que a gente sai, a gente faz um cartãozinho de visita, distribui e as pessoas vão bater na porta do nosso consultório e tudo vai ser maravilhoso. Não é assim que a coisa acontece no esporte. No esporte, eu acho que é muito importante uma desconstrução um pouquinho desse psicólogo que saiu da universidade. É preciso que ele tire a mãozinha daqui e aquela mania que ele tem de analisar uma série de situações, de fazer grandes reflexões e de que esse assunto remete à sua infância. No esporte não cabe isso, né? O esporte requer um profissional dinâmico, um profissional que esteja ali, falando a linguagem do jogador, um profissional que entenda do esporte que ele está atuando, porque existem nomes técnicos, nomenclaturas que são só daquele esporte, né? Dojo é uma coisa muito voltada para o judô. Então, eu preciso aprender que migué é uma gíria muito utilizada no jogador de futebol quando ele quer dar aquela escamoteada. Então, conviver com essa realidade, eu acho que é assim, condição sine qua non para um psicólogo já começar um bom trabalho. E mais que isso, ele chegar logo numa equipe e ensinar o que é psicologia do esporte, né? Porque hoje tem muito curioso falando sobre psicologia do esporte, achando que detém conhecimento, e eu ainda, com 34 anos, estou aprendendo muita coisa, 34 anos, estou de idade, mas de trabalho, né? Eu ainda estou aprendendo muita coisa, cada dia eu aprendo uma coisa diferente, né? Quando eu estava, por exemplo, hoje aqui, me mandaram por mensagem particular aqui no Instagram, para falar de um assunto na sua live, que era relacionado
a cinesiofobia, né? Então, quer dizer, há tempos atrás, eu não saberia nem o que é isso. E eu vim estudar essa temática, tem o quê? Um ano foi que eu vim ter contato com isso. Então, mesmo depois de por velho, eu continuo aprendendo algumas coisas. Então, entender a dinâmica do jogador de futebol, do nadador, ou do jogador de basquete, ou do atleta da ginástica, é você entender o universo dele, é você conversar com ele no mesmo tom, com a mesma língua, e aí você aproxima, você acolhe, você faz ele entender que você não é algo que está tão distante da realidade dele, alguém que vai analisar e vai cuidar de uma doença dele, previne logo isso a ele, né? Que você não está ali para tratar nenhuma patologia, que você está ali para compreender o universo dele, que você está ali para ajudar na melhor forma dele desempenhar as suas funções, que valências cognitivas como ansiedade, como atenção, concentração, são importantes para que naquele momento que ele vai executar determinado movimento. Então, quando você mostra conhecimento para o seu atleta acerca do que ele já vive no seu dia a dia, fica mais fácil você conviver com essa realidade. Bom, temos várias pessoas nos acompanhando, Paulo, e aí eu quero deixar aqui para as pessoas a liberdade, né, de fazer perguntas, comentários, para a gente também poder interagir com vocês. Quem tiver pergunta para o Paulo, escreve aí, que a gente vai... Eu só estou ouvindo a sua voz agora, tá? Eu não estou aparecendo? Agora voltou. Agora voltou. Vou ter dado uma oscilada aqui no sinal. Eu vou te fazer uma pergunta... Vou te fazer uma pergunta polêmica. Diga. Pode fazer? Claro. Como você enxerga a atuação de coach no contexto do esporte? Mas não estou falando de qualquer atuação de coach, não. Estou falando daquela atuação de coach que tenta, de alguma forma, burlar uma formação anterior. Então, ele vai atuar diretamente com o emocional do atleta, com a preparação psicológica, com as questões ligadas à ansiedade, nível de ativação e etc. Mas ele não é educador físico, não é fisioterapeuta, não é médico do esporte, não é psicólogo do esporte, ele é coach. Como é que você enxerga isso? Porque alguns treinadores, né, isso é minha opinião de leigo, sabe que eu não sou da área, alguns treinadores, eles, ao invés de lutar por um profissional da psicologia do esporte gabaritado, como você, por exemplo, para estar lá no time principal, ele abre mão disso, ele diz, não, eu sou o psicólogo do time. Ou ele traz uns coaches para fazer uma intervenção ali imediata, né, super rápida, de um trabalho de algumas semanas, para motivar o time. Como é que quais os efeitos você percebe aí no psicológico do time da inserção de um profissional que não tem esse conhecimento, essa expertise, e aí eu já estou colocando a minha opinião, né? Provavelmente pode mexer com coisa que não deve, né? Ir além da sua alçada e fazer besteira. Vamos lá. Esse é um assunto espinhoso, mas assim, eu não me nego a falar dele, nem de colocar minha posição muito clara com relação ao trabalho de coach, né? Eu não acredito em trabalho de coach que não tenha uma formação em comportamento por trás. Vou explicar por quê. Uma pessoa que tenha medo de avião, se tudo fosse tão simples assim, bastaria você conversar com ela e dizer assim, olha, vamos conversar aqui uma coisa. Existe quantos acidentes de automóvel você já ouviu falar? Um montão. Toda hora tem um acidente de automóvel, toda hora uma moto cai, tá no chão, né? Tá em terra. Acidente de avião, você sabe me dizer quantos tiveram nesse último ano? Não. Então dá pra gente perceber que, o transporte terrestre é muito mais grave, muito mais perigoso do que o transporte aéreo. Você concorda? Ela disse, eu concordo. Então vamos viajar de avião comigo agora? Não vou porque eu tenho medo. Se fosse simples, se palavra mudasse comportamento, bastaria você conversar com essa pessoa e fazer ela entender esse cenário. Só que a coisa é muito mais para trás, né? A questão do medo, né, e da ansiedade, eles têm vias neurais diferentes, para você ter uma ideia. Então eu preciso ter minimamente um conhecimento do comportamento, minimamente um conhecimento sobre neurociência, para poder entender que determinadas situações que não se referem a transtornos emocionais, eu vou poder tratar de uma forma
com a metodologia coach, sim, que é uma metodologia muito significativa, muito importante, e que traz bastante resultados favoráveis para as pessoas. Mas eu não posso dizer para aquela pessoa, enquanto psicólogo, que eu vou empoderá-la. Eu não posso dizer, meu código de ética não me permite isso, dizer para aquela pessoa que eu vou resolver a situação dela, porque existem N variáveis em volta dessa história toda para eu resolver. Então, uma palestra pontual, ela não vai mudar nada no contexto da sequência da vida desses atletas, né? Tem pessoas que não vão nem entender o que está sendo dito naquela palestra. Eu tenho minha amiga, minha parceira de muitos anos, Adriana Lacerda, a tese de doutorado dela aponta para mais de 24 teorias da motivação, para você ter uma ideia. E a gente reduz motivação, a gente que eu digo esse pessoal, em motivação intrínseca e extrínseca e aplica lá uma palestra motivacional e acha que tudo já mudou. Então, o cérebro, para mudar comportamento, não basta falar com ele. Você tem que treinar, tem que ter habilidade, treinamento de habilidade para você poder modificar algum hábito que você tenha. Então, não é de entrar num curso de coach na sexta que você vai sair na segunda outra pessoa. Isso tem que estar muito claro para todo mundo que você está perdendo seu dinheiro. Porque em 15 dias você já está com um novo comportamento, com o mesmo comportamento batendo na sua porta. Os pensamentos vão começar a insistir. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha? É um trabalho sim. É um trabalho de médio e longo prazo? É um trabalho de médio e longo prazo sim. Tem atuações pontuais em determinadas situações? Tem atuações pontuais sim, mas sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma história, nunca de uma maneira estanque. Eu chegar num clube que eu não conheço e eu vou resolver o problema daquela equipe, eu vou evitar o rebaixamento daquela equipe com uma fala que eu tenha. É muita pretensão minha ou de qualquer outra pessoa, né? Você sabe que a Adriana Lacerda foi minha professora na Veiga, né? E sempre falou muito bem de você. Sempre trouxe boas referências. E eu me recordo de uma aula da Adriana em que ela colocou para a gente, e isso eu sempre lembro, a música que o Phelps ouvia antes de entrar na piscina. Ele botava o fone, né? Antes de entrar ali na raia, né? Se posicionar. E era uma música tão agitada que parecia uma droga, assim. Mexia com... A minha vontade era... A aula era sexta-feira à noite, eu lembro disso. A minha vontade era de cair na piscina, ouvir a música. Eu falei, caramba, agora eu entendo como é que o cara, né? Claro que não é só isso, não é só isso. Mas quanto que é importante essa história do nível de ativação para o atleta? Pensando também nas variações, né? O nível de ativação de um atleta de natação é diferente do cara de tiro, que é diferente do cara de triatlo, que é diferente. Qual a importância disso? Como o psicólogo pode atuar esse nível de ativação, ele vai variar muito do esporte, né? De cada esporte, né? Cada esporte tem uma demanda, tem uma exigência do atleta. Na natação, por exemplo, existe um pouco mais de silêncio na competição. Então, eu acho que o atleta da natação, ele pode se utilizar de alguns recursos que um jogador de futebol, por exemplo, ou de basquete, ou vôlei, não pode. Porque ele precisa estar habituado com gritos da torcida, que ele vai ter o tempo inteiro. Quando a situação estiver favorável e quando a situação também estiver desfavorável na equipe dele. Diferentemente de um atleta de natação, que ele entra naquele instante ali, é só ele. Na água, ele não está escutando nada do que está acontecendo. Tem uma história do Michael Phelps que ele diz assim, que ele treinava 365 dias por ano. É um vídeo até que ele fez junto com o coach dele. Coach, treinador. Né? E ele disse assim, eu treino do 365 dias por ano. Eu tenho 52 dias a mais de treino de qualquer outro atleta. Mas por que isso? Porque eu vou precisar disso em algum momento. E aí, certo dia, ele nadando, ele diz que ele conta no vídeo que o óculos dele saiu. E aí, como é que ele para organizar o óculos na água? Né? O que ele fez? Ele já estava preparado com uma estratégia mental de assim, se algo me acontecer desse tipo, eu vou passar a contar as braçadas que eu estou dando para saber quanto tempo falta para chegar na próxima raia. Né? Então, observa que esse estado de ativação desse atleta é um. O estado de ativação de um atleta de futebol já é outro. E esses estados de ativação conversam com o nosso comportamento ansioso. Eu preciso ter um nível de ansiedade também que me faça me movimentar, que me faça ativar determinadas funções do meu organismo. Tem muita gente que fala que é preciso ansiedade zero. Isso não existe. Ansiedade zero é a morte.
Então eu preciso sim de um nível de ansiedade para movimentar o meu aparelho motor, né? E fazer ele funcionar junto com o meu cérebro. Então, os níveis de ativação, eles são níveis de atleta para atleta, são de esporte para esporte, cada um vai se identificar com alguma situação que possa se ativar. O César Cielo batia no peito vigorosamente, era o estado de ativação dele. Tem pessoas que se benzem. Esse é o estado de ativação daquela pessoa. Então, isso é muito particular, eu acho que é muito pessoal, a gente não deve mexer nessa estrutura, nessa crença, que é uma crença que eu vejo como positiva até para determinados atletas. Enfim, acho que é isso. Essa coisa da torcida, né? Por exemplo, eu vou voltar para o futebol, em que o atleta, ele às vezes se vê intimidado, ou a torcida age, seja a torcida adversária, ou seja a própria torcida se o time não estiver rendendo, né? No sentido de intimidar, vou te pegar lá fora, xingo a sua mãe, etc. Eu tive a oportunidade de estar na Argentina num congresso e fui lá no estádio do Boca Juniors, né, que é bem conhecido. E aí eu pude ver o quanto que a torcida fica perto do campo. O cara vai bater o escanteio, o cara, sei lá, uns 3 metros, tem um cara aqui me olhando, querendo me trucidar, se eu sou do time visitante. Enfim, eu vou resumir, né? Perdoa a expressão. Sim, que você fica... Eu me coloquei no lugar do atleta, sei lá, um jogador brasileiro que vai jogar contra o Boca, lá na Libertadores, e aqueles caras lá gritando, e você aqui tendo que bater um escanteio. Pô, como é que eu bato com esse cara aqui querendo morder a minha jugular? É possível trabalhar isso? Os atletas trazem essa demanda de, cara, a torcida seja positivamente, seja negativamente, interfere na minha concentração em campo, naquilo que eu posso fazer. Como que é isso? Isso chega para você como psicólogo do esporte? Chega como demanda, sim, né? Mas esse tipo de comportamento do atleta, no momento em que ele está na pressão máxima, que tem alguém no seu cangote, aqui no Maracanã, depois da reforma, não sei se você já foi, está dessa forma também, ou seja, a primeira fileira está grudada no campo, né? Então o cara está no seu cangote, está te xingando ou está te dando apoio. Então, assim, nesse momento, é muito importante que a gente precise fazer o atleta conhecer seus recursos, né? Ele precisa conhecer sua emoção, seu comportamento emocional, vamos dizer assim. Ele precisa dar nome para a emoção que ele está sentindo. Vivenciar essa situação para ele é uma experiência ímpar, né? Que ele vai somando a outras experiências ao longo da vida dele e que ele vai, naquele instante, começando a regular aquele comportamento. Mas existem atletas que sucumbem, existem atletas que não conseguem lidar com esse ruído que a gente chama na informação, e que isso funciona para ele como um elemento distrator. E aí a gente precisa trazer esse atleta mais para dentro da nossa sala, para a gente desenvolver com ele um trabalho mais individualizado, um trabalho de treinamento mental, um trabalho de respiração, um trabalho onde ele possa criar algumas imagens de treino ou de jogos que podem vir a acontecer esse tipo de comportamento. É preciso que ele entenda quais são os recursos emocionais que ele tem para lidar com esse tipo de pressão. Então, assim, a orientação que eu digo, da demanda que vem quando eu oriento o jogador, é que ele conheça o máximo que ele puder dele, ou seja, autoconhecimento é, assim, uma condição muito importante para um atleta poder lidar com as mais variadas situações que vêm acontecer ao longo de uma partida ou ao longo da disputa de qualquer campeonato que ele esteja, seja de futebol ou de qualquer outra equipe. Outro esporte, outro tipo de esporte, né? Então, é importante que ele tenha conhecimento dos seus recursos pessoais. Existe uma coisa que a gente precisa deixar clara também para os atletas e para quem está ouvindo a gente, que hoje se fala muito de flow, né? Ou seja, eu preciso estar mergulhado naquilo que eu vou fazer, mergulhar naquela experiência. Mas no futebol não é preciso ter flow, né? No futebol, naquele instante, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso começar a direcionar a minha atenção. Porque o cérebro da gente só presta atenção em uma coisa de cada vez, e isso eu informo para os nossos atletas o tempo inteiro,
né? Que não adianta, no momento em que eu estou prestando atenção em duas coisas, eu já estou dividindo a atenção. Então, se eu já tenho esse conhecimento, que meu cérebro só presta atenção em uma coisa de cada vez, e que foco não é prestar atenção em tudo, foco é ser seletivo, eu já estou dirigindo o comportamento do meu atleta para que ele consiga focar na atividade que ele tem que fazer, que no caso do seu exemplo é bater o escanteio, e que ele mergulhe naquilo ali que o resto não importa. Mas para isso tem uma regrinha, para isso tem um gráfico, né? Vamos pensar num gráfico assim, ó. Esse gráfico aqui fala dos desafios que o atleta tem e esse das experiências que ele tem. Quanto maior o desafio, maior tem que ser a minha experiência para eu entrar nesse tal estado de flow, para eu jogar minha atenção e funcionar bem. Se eu tenho um desafio muito alto e a minha experiência ou habilidade é pouca, eu entro em tédio, eu entro em ansiedade. Então, desenvolver bem uma função, bater bem um escanteio, mesmo em meio a xingamentos, a torcida gritando, vai importar muito a experiência que esse atleta teve ao longo da sua carreira. E com isso eu quero dizer o quê? Que quanto mais novo o atleta é, mais dificuldade ele tem de lidar com esse comportamento. E quanto mais novo o atleta é, mais fácil para nós é ensinar a ele a dirigir o seu foco de atenção para os processos que realmente importam. É mais ou menos isso. Show. Nós temos algumas perguntas aqui. O Daniel, ele pergunta, Paulo, tem muita resistência do técnico quanto à presença do psicólogo? Depende do treinador, né? Tem treinador ainda que está diminuindo muito isso, né? Mas tem treinador ainda que tolera um psicólogo. Mas, assim, o treinador hoje, como é o caso do meu treinador, Paulo Autori, que eu não canso de dizer o nome dele, ele tem uma visão sistêmica do processo, né? Então, o treinador, quando ele tem uma visão do cenário que seja mais ampla, em que envolva, durante esse processo, sabe, sempre portas abertas, né? Ou seja, é um sistema aberto que está funcionando ali, ou seja, está acontecendo e mudando coisas o tempo inteiro, é muito dinâmico. No momento que ele entende isso, ele valoriza, sim, a fala do psicólogo, da assistente social, do nutricionista, do fisioterapeuta, do médico, dos seus roupeiros, da comissão técnica de um modo geral. Mas quando é aquele treinador autocrático, né, que centraliza nele todas as ações, é difícil, às vezes, até conversar com ele. Eu já tive alguns ao longo da minha carreira que foi difícil conversar, né, até. Então, eu tenho uma estratégia, às vezes, de me afastar, de me dedicar somente ao trabalho com os atletas. E quando tem a sorte, como tenho hoje, já tive outras grandes oportunidades também, de ter um treinador de ponta que tem essa visão sistêmica do fenômeno esportivo, assim eu fico nadando nas nuvens, né? Porque para mim é tudo que eu quero. Então a minha conversa flui, o trabalho melhora, ele não tem a ver com a vitória, não é isso que eu estou querendo dizer, tem a ver com engrenagem, ou seja, fazer o processo funcionar. A vitória depende de outros tantos fatores. Às vezes você tem equipes com mais jogadores de ponta, outras equipes com jogadores medianos, então a vitória também tem outros pormenores e outras variáveis que não incluem só a valência psicológica, né? Então é difícil sim, algumas vezes é difícil encontrar, lidar com determinados treinadores, que eu chamo até muito de autocráticos, né, e que centralizam neles todas as decisões. E às vezes é muito gratificante quando você encontra um treinador que te pede uma opinião sobre alguma coisa. De sorte, isso hoje está mudando bastante. Essa nova leva de treinadores hoje começa a levar muito em consideração os estudos da neurociência e da psicologia, e isso me deixa muito feliz, mas nem sempre foi assim. A Ariane Duarte, ela pergunta, existe um tempo mínimo para se passar acompanhando um atleta ou equipe? Exemplo, a menos de meses para uma profissional de critério, pensamentos éticos também disso e técnicos. Deixa eu ler a pergunta aqui, porque a sua voz falhou. Espera aí. Existe um tempo mínimo para o professor passar acompanhando o atleta ou equipe há menos de 2 meses para uma prova? Sim, assim, eu acho que, Ariane, depende muito do que é o objetivo daquela equipe, né? Assim, eu acho que 2 meses é um período bom para você trabalhar antes de uma temporada.
né? O que eu não acredito é de você chegar hoje para segunda-feira ter um resultado, né? O resultado dos processos psicológicos, eles não acontecem da noite para o dia, eles dependem de muitas outras coisas. Tem muitas estruturas cerebrais, tem muito esquema cognitivo envolvido, tem muitas crenças que as pessoas desenvolveram ao longo de suas vidas. Pessoas com 20 anos, 25 anos de idade, que sempre pensaram de um único jeito. E não vai ser da noite para o dia que você vai mudar esse pensamento, esse comportamento dessa pessoa. Então, dependendo do objetivo que se tenha, 2 meses é um bom período de trabalho, sim, anterior a uma competição, um acompanhamento de um atleta. É um período em que a abordagem que eu utilizo é a abordagem comportamental, né? Então, ela me faz um pouco mais de dinâmica com relação a essas atuações minha enquanto psicólogo, mas eu acho que é um bom tempo. Mas depende da equipe, depende do esporte, depende do treinador. Se for uma equipe que nunca teve um trabalho psicológico, eu acho que já é pouco tempo, né? Você vai precisar ensinar, psicoeducar esses atletas, mostrar o que é psicologia do esporte, precisa de um tempo para conhecê-los, né? Mas se você for lá para fazer uma palestra motivacional, também está valendo, né? O que você não pode é ter na ideia, nem vender a ideia de que essa palestra que você vai dar sobre um determinado tema vai modificar o status da equipe, né? Eu mesmo já fui em clubes e já fiz palestras explicando o que é ansiedade, o que é medo, ou seja, era uma palestra informativa. Eu não tinha ali a intenção de modificar o status daquela equipe. Então, não é proibido fazer essas palestras, que eles chamam de motivacionais e eu chamo de informativas, né? Mas há que a gente analisar o cenário daquela equipe, tá? Ok. A gente está encaminhando aí para os 10 minutos finais da live. E antes de fazer uma outra pergunta, eu quero avisar para o pessoal que está acompanhando que eu vou subir essa live para o canal do YouTube da F5Psi. E que esse mês, toda terça-feira, às 21 horas, teremos lives. Terça que vem, uma live sobre pesquisa em psicologia com o professor Felipe Degani. Na outra terça, dia 19, eu vou estar aqui, não sei se você conhece, Paulo, a Luciana Nunes. Ela é psicóloga de esportes, esportes eletrônicos. Ela é uma ex-atleta, mãe de atleta, de uma atleta da equipe olímpica de nado sincronizado, e ela trabalha com algumas equipes de esportes, CSGO, LoL, e etc., Free Fire, e ela tem equipes que ela acompanha. Ela vai falar um pouquinho sobre essa atuação. Se você me lembrar, eu vou assistir. Ah, que legal. Vai ser muito bom, vai ser muito boa a tua participação também, porque acho que é também uma nova frente aí de trabalho para os psicólogos. Claro. Essa geração que é high-tech, está aí acostumada com esses recursos, conhece esses games, familiarizada, né? Eu acho que, inclusive, o acesso, né, a inserção é mais fácil. E os caras valorizam muito o psicólogo nesse nicho. É verdade, é verdade. Então, Paulo, vamos imaginar que eu sou um psicólogo ou um estudante de psicologia que me interessei pela psicologia do esporte. E aí, eu acho que eu posso atuar nessa área, eu gosto disso, me vejo atuando com isso. O que esse cara deve fazer? Quais são as dicas que você pode dar para esse aluno, essa aluna, esse profissional, para que ele possa ter a sua primeira vivência no esporte? Ele vai buscar um curso de formação, ele vai buscar um grupo de estudo, ele vai buscar uma pós-graduação, ele vai buscar um estágio. O que ele precisa fazer? Você já falou, já deu as respostas. Assim, o estágio é importante, né? Enquanto ele estiver na faculdade, se a universidade dele puder ter no SPA uma equipe de psicologia do esporte, e se ele se interessar pelo tema, procure se inteirar e entrar nessa equipe. O curso de formação é importantíssimo, muito mais até do que uma pós-graduação, que eu acho que a pós-graduação é uma coisa um pouquinho mais para frente, né, na qualificação desse profissional. Eu acho que a formação, ela te deixa mais próximo da realidade do esporte, né? Então eu acho que o curso de formação é importante, sim, para essa pessoa. Aquela dica que eu já dei aí no meio da live, desconstruir essa imagem que as pessoas têm do psicólogo. Eu sempre conto essa história, vou repetir ela aqui rapidinho para todo mundo entender. Quando eu entrei na Veiga para dar aula, a gente tem que fazer um exame médico admissional. A gente vai numa clínica, faz um exame,
E aí a menina está preenchendo a minha ficha, no momento que ela perguntou qual era a minha profissão, eu falei psicóloga, ela largou a caneta e falou assim, pela minha escrita você vai saber quem eu sou, vai poder falar um pouco sobre mim. Então as pessoas têm uma ideia de que a gente tem um olho de raio-x que está analisando tudo o tempo inteiro. Então o quanto a gente puder desconstruir essas imagens da patologia, da adivinhação, de que a gente está analisando tudo o tempo inteiro e a gente puder falar mais a linguagem do jogador, mais a linguagem da comissão técnica, mais a gente se aproxima dessas pessoas. E uma outra dica importante é se aproximar das entidades, associações, né, de psicologia do esporte, do seu estado, do seu município, enfim, para que você possa ter contato com as pessoas. Nada mais gratificante de você poder estar junto de pessoas que já tem um know-how, que já tem uma certa experiência e que essa pessoa pode, sim, em determinado momento, te conduzir para um estágio, te conduzir, te indicar para alguma vaga que esteja acontecendo. Não adianta deixar currículo em clube e em associação. Né? Assim, eu sou um psicólogo que queria trabalhar com esporte. O clube não vai te contratar. Né? Ele só vai te contratar se você tiver uma indicação de alguém que ele já conheça, que ele tenha confiança. Então, se junte a essas entidades de classe, se junte aí na sua universidade, na equipe do SPA, desconstrua essa história do psicólogo como esse grande adivinhador, essa grande pessoa que está analisando tudo o tempo inteiro, e fale a linguagem do atleta. Eu acho que essas dicas, eu acho que elas são assim, mais do que válidas para a gente iniciar qualquer conversa acerca do acesso das pessoas à psicologia do esporte. A Luciana Colini colocou aqui, eu estou no meu último ano da faculdade de psicologia e penso meu trabalho de conclusão voltado para a psicologia do desempenho para atletas de futebol da base. Que live bacana. Parabéns. Legal, que bom. É um tema importante o que ela está falando, não sei se a gente ainda tem tempo, um tema importante que a gente e precisa de uma leitura contemporânea, né? A gente tem aí hoje a geração Z, são atletas nascidos de 96 para cá e que estão em plena atuação, e que o nosso contato com ele, hoje, não é o mesmo contato que eu tinha no passado com os meus atletas. Eu, há alguns anos atrás, eu conseguia sentar e conversar com os meus atletas. Hoje eu preciso usar isso no WhatsApp, eu converso com eles pela tecnologia. Então é preciso entender qual é a mentalidade dessa garotada nova e poder também, enquanto psicólogo, você se adequar a esses novos conceitos que eles têm. Eles não gostam muito de falar, não são tão sociáveis. Então busca alternativas, né? E ela quer buscar um estudo de TCC sobre esse assunto. Pensa nisso, né? Nessa geração que está hoje totalmente antenada com a tecnologia, que para conversar com eles fica mais fácil através de um WhatsApp, mesmo você tendo um contato diário com ele. Olha que loucura, né? Então a questão tecnológica hoje faz muito parte da vida desses atletas, né, da geração Z. Paulo, a gente está caminhando para o final, sabe que dá uma hora o Instagram derruba a gente, dá um golpe de chuva. Isso, é horrível isso. É muito ruim. Mas eu quero te agradecer demais, cara, dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Eu estou sempre falando de você como uma referência no esporte, você foi um cara, um pioneiro, um cara que abriu o caminho. Hoje eu vejo no Rio de Janeiro um núcleo muito forte, a gente tem alguns amigos em comum, né? Que claro. A galera nova, assim, muito, mas muito boa, né? Mas isso também é mérito de vocês, é o legado, né, de quem abriu esse caminho, você é um deles, e assim, está florescendo uma galera, assim, que é realmente muito competente, é brilhante no que faz, e penso que a gente vai ter aí no Brasil um grupo muito forte, não só na atuação, como na pesquisa também. Com certeza, principalmente na pesquisa. Nessa ciência do esporte, na psicologia do esporte, e aí com esses diálogos, né, com a TCC, com neurociências, e com outras abordagens, por que não, né? Claro. Eu acredito que não seja uma questão restritiva, né? Mas a gente precisa construir pontes, e acho que isso tem sido feito. Então, te agradeço demais, vou deixar aí agora esses minutos para você se despedir, falar o que desejar. Eu agradeço muito, eu estou muito feliz, e o que você disse, assim, é minha realização mesmo, ver que nada foi em vão que a gente fez ao longo desses anos todos, e que as sementes plantadas ainda germinam e vão germinar muito mais. Tem muita gente boa hoje trabalhando em psicologia do esporte. No laboratório, por exemplo, que eu pertenço na UERJ, que é o LANCE, Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva, coordenado pelo professor Alberto Filgueiras,
A gente pesquisa desde função executiva, até hipnose, né, dentro do esporte. E a gente tem lá uma garotada muito interessada, a gente tem reuniões todas as semanas, e eles sempre estão trazendo um assunto novo, eu também aprendo bastante com eles. Enfim, a pesquisa em psicologia do esporte hoje também está na mão dos psicólogos, que é outra coisa que me deixa muito feliz, que a gente conseguiu se inserir nesse contexto acadêmico, né, da produção de conhecimento, e muito feliz, agradeço a você muitíssimo por essa oportunidade de falar para o teu público, de todo mundo que veio aqui. Eu agradeço a essa hora, até as 10 horas da noite, estão aqui firme, ouvindo a gente, né? Só posso agradecer e deixar o meu beijo carinhoso para você, que você é um grande profissional. Eu vejo aí que você está numa ascendência muito bacana e eu só posso ficar feliz com isso, Alan. Poxa, eu agradeço demais as palavras. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até esse horário. A audiência se manteve, o que é raro, né? Lá no entra lá, para você também distribuir para quem não tiver interesse. E vamos repetir a dose. Vamos pensar aí uma nova live, futuramente. Vamos sim, a gente troca aí figurinhas, tá bom, meu querido? Um abraço para você e um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora, ó. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Não esquece,